100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que o pastor cuidou. Porém, uma tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma e triste chorou. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Graças a Deus por estarmos aqui mais uma vez. Bom dia, amados irmãos. Bom dia por podermos ouvir, por podermos ver e ouvir da palavra de Deus. É o que estamos fazendo neste momento. Agradecemos a todos pela audiência, pelos comentários. Se você deseja entrar em contato conosco, né, já temos aí o nosso contato. Você deseja enviar um pedido de oração, pode nos enviar. Ou também para a irmã Janaína. O contato também aparece aí na sua tela. Todos os pedidos de oração nós encaminhamos para a igreja. A igreja ora junto, né? Então, esses nomes são colocados no caderno, no livro de oração. E nos dias de culto que nós temos aqui no tabernáculo, nós oramos por todos. Então, se você deseja enviar, fique à vontade. Com muito amor, nós oraremos pelo seu caso. Agradecemos muito de todo o nosso coração, cada comentário, cada palavra de incentivo. Que Deus possa recompensar a todos. Nós lemos aqui em Romanos, capítulo 10, no versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Você só pode ser estimulado, a sua fé só pode ser estimulada pelo que você ouve. Portanto, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós ouvimos. Ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, mas não é por ouvir qualquer coisa. O versículo deixa claro, o versículo não deixa brechas, né? De sorte que a fé vem, ou a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se você ouve da palavra de Deus, se você começa o dia bem, como estamos aqui neste momento, você terá a fé estimulada. Mas se você começa o dia fora disso, você não terá estímulo de fé, você terá estímulo de outras coisas. De forma que, de todas as formas, você não ficará sem ser estimulado. De uma forma ou de outra, você será estimulado. Ou será estimulado espiritualmente, ou será estimulado de outra forma. À medida que você se aproxima de um alvo, você distancia de outro alvo. À medida que você se aproxima deste alvo, que é a palavra de Deus, automaticamente você se distancia das coisas que não são de Deus, as coisas do mundo. Eu me lembrei de uma história muito importante, que nos traz uma grande meditação sobre um determinado músico. Um certo músico renomado, ele disse assim: se eu ficar um dia sem praticar a música, eu noto a diferença. Perceba, se eu ficar um dia, músico, um profissional,
Se eu ficar um dia sem praticar a música, eu vou notar, eu noto a diferença. Ele seguiu dizendo assim: se eu ficar 2 dias sem praticar a música, minha esposa e meus filhos vão notar a diferença. Se eu ficar um dia, eu já noto, eu já percebo. Se eu ficar 2 dias, a coisa já começa a ampliar. Minha esposa, meus filhos vão notar a diferença. Se eu ficar 3 dias sem praticar a música, ele disse assim, meus amigos vão notar a diferença. A coisa vai ampliando, né? Vai crescendo, vai ampliando. E aí, por fim, ele disse, se eu ficar 4 dias sem praticar a música, aí a plateia vai notar a diferença. Irmãos, é uma história que nos traz uma grande meditação, né? Podemos trazer isso para a nossa vida cristã. Um dia sem praticar a música, eu já noto a diferença. Vamos ser honestos. Vamos ser honestos. Nós percebemos. Nós percebemos quando nós nos distanciamos de Deus. Nós percebemos. E às vezes nós fazemos escolhas por distanciar das coisas de Deus. Agora, um dia sem praticar a música, já percebe a diferença. Um dia sem praticar o cristianismo, nós já notamos a diferença. Recentemente falamos aqui sobre a zona de conforto. O cristão não pode estar na zona de conforto. O cristão não tem folga aqui neste mundo, nessa dimensão. Eu me lembro que quando nós éramos criança, nós morávamos um tanto distante da igreja e não tínhamos veículo. O veículo era aquele que Deus deu, né? Eram as próprias pernas. E era cerca de 4 quilômetros de distância da nossa residência até a igreja. E nós íamos domingo de manhã, andando, terminava a escola, nós voltávamos. Domingo à noite nós íamos de novo, terminava o culto à noite, nós voltávamos andando. E às vezes no domingo à noite dava aquele cansaço, né? Vinha aquele cansaço, ainda criança, adolescente, sentia aquele cansaço. E a gente dizia assim, mamãe, papai, estou cansada. A mamãe dizia, levanta e anda, não é aqui o vosso descanso. E a gente estimulava novamente a andar. Então, às vezes, podemos sentir cansaço, mas não ficamos um dia na zona de conforto. Um dia sem praticar o cristianismo, irmãos. Um dia sem praticar a nossa fé, sem praticar o cristianismo, nós podemos ter consequências gravíssimas. Às vezes, aquela pessoa pode dizer assim, eu tive 1 minuto de bobeira. Eu tive um branco. Me deu um branco, me deu 1 minuto de bobeira. Aplique isso à nossa fé cristã. Você consegue calcular o prejuízo que nós podemos ter se ficarmos sem praticar um dia a nossa fé cristã? Aquele músico disse, um dia eu já percebo a diferença. As coisas já começam a ficar arrepiadas, né? Agora 2 dias, 3 dias, 4 dias. E se ficar muito tempo sem praticar esse cristianismo que nós tanto amamos, os prejuízos podem se tornar irreparáveis. A partir do momento que aquele músico já começava a atingir a plateia já começava a notar a diferença, aquele homem começava a ter prejuízos irreparáveis, porque ele dependia da plateia. Ele dependia da presença da plateia para que ele pudesse ter o seu retorno financeiro.
Então, aquele músico, se ele ficasse muito tempo sem praticar, ele iria adquirir prejuízos irreparáveis. E nós, como cristãos, um dia, 2 dias, 3 dias, irmãos, podemos alcançar prejuízos irreparáveis para a nossa fé, para a nossa vida. Assim, podemos aplicar, né, no natural. Se eu, vou falar de mim, se eu ficar aí uns 20 dias, 30 dias sem cortar o cabelo, a gente já vai notar uma grande diferença, né? Eu ficar aí 3 dias, 2 dias, 3 dias sem fazer a barba, a gente já vai notar uma diferença. Quer dizer, precisamos estar sempre cuidando da nossa aparência física, né? E do nosso espiritual é da mesma maneira. Precisamos estar sempre cuidando. Sempre cuidando. Ah, irmãos, nós amamos cuidar disso, né? Nós amamos buscar na palavra de Deus. Você sabia que nós cuidamos tanto da nossa vida natural, mas cuidar da vida espiritual é muito mais importante do que cuidar da nossa vida natural? Você sabia, eu posso tentar relacionar, né, o mundo, vou usar esse termo. Você sabia que o mundo espiritual, para o cristão, as realidades espirituais, o mundo espiritual é muito mais real do que o natural? Podemos pensar assim, quanto tempo dura uma vida natural? A Bíblia diz que é 70 anos, o que passa disso é enfado e canseira, né? O salmista disse. Mas aqueles que passam disso pela sua robustez, né, pode atingir quantos anos? 80 anos, 90 anos, 100 anos, quem sabe 110 anos. Lembramos do irmão Onofre, né? Atingiu seus 105, ou acredito que seja isso, seus 105 anos, lúcido, meu Deus. Quem sabe até mais, uma pessoa pode chegar a 110 anos, pode, acontece. Mas chega o fim, é uma vida natural. É quanto tempo? 70, 80, 90, 100, 110, mas chegou o fim. Agora eu pergunto, e a vida espiritual? Quanto tempo vai durar a nossa vida espiritual? Ah, isso nos traz uma grande reflexão para esse dia. A vida natural pode atingir essa idade, 70, 80, 90, 100, até talvez um pouco mais, né? A vida natural. Mas e a vida espiritual? Você consegue calcular quanto tempo durará a nossa próxima fase, a nossa próxima etapa, o além do rio? Você consegue calcular quanto tempo? Ah, irmãos, isso é eterno. Nós não temos que calcular tempo. Vida eterna não está sujeita ao tempo. Não é 100 anos, 200 anos, 1000 anos. É algo que às vezes a nossa mente humana não consegue calcular. Então, podemos sim dizer que a vida espiritual é muito mais importante do que a vida natural. O mundo espiritual, trazendo esse termo, é muito mais real, muito mais importante do que a vida natural. Então vamos cuidar, né? Vamos cuidar. Um dia sem cuidar, nós já vamos notar a diferença. Aqui na mensagem Testemunhas, parágrafo 50. Vamos, né? Jesus sabia que, antes mesmo desses apóstolos poderem sair e ser testemunha correta, que eles teriam que passar por experiências do que eles estavam testemunhando. As experiências são importantes. Falamos disso recentemente também aqui no culto doméstico. Cuidar, né? Cuidar da nossa vida natural,
cuidar da nossa vida espiritual? Tudo isso é experiência. Não vamos também negligenciar os cuidados naturais da nossa vida natural, né? Vou lembrar aqui de Robert Murray. O profeta de Deus falou sobre esse homem. Ele era um grande pregador, me parece que escocês. Sacudiu a Escócia nos anos 1800 ainda. E ele conseguiu trazer muitas almas ao Senhor, conseguiu trazer muitas pessoas ao arrependimento. Ele tinha um chamado de Deus muito especial. Robert Murray. E ele faleceu aos 29 anos de idade, com sérios problemas de saúde. E ele, em seus relatos, ele diz: Deus me deu uma mensagem para entregar e um cavalo para cavalgar. Quer dizer, um cavalo para cavalgar e entregar a mensagem. Ele diz: Deus me deu uma mensagem para entregar e um cavalo para mim cavalgar. Ele diz: o grande problema é que eu matei o cavalo. E aí ele traz essa aplicação. O cavalo era a saúde dele. Tinha uma grande mensagem. Entregou, sacudiu toda a Escócia, ganhou muitas almas para o reino de Deus, mas negligenciou a saúde. Perdeu o veículo de entregar a mensagem, né? Era a sua saúde. Então não vamos negligenciar a nossa vida natural. Temos que cuidar da nossa saúde, temos que cuidar deste templo do Espírito Santo. Mas, sobretudo, o mais importante é a nossa vida espiritual. Cada experiência que nós adquirimos, cada experiência, significa muito nessa longa caminhada. Jesus sabia, antes mesmo desses apóstolos poderem sair e ser testemunha correta, que eles teriam que passar por experiências que eles estavam testemunhando. Não seria bom hoje se cada seminário fizesse a mesma coisa? Se cada cristão fizesse a mesma coisa, simplesmente chegasse à igreja e dissesse: agora aceito Jesus como meu Salvador pessoal. Eu percebo, eu reconheço que eu não consigo ficar um dia sem praticar o cristianismo. Eu reconheço que as experiências do cristianismo são experiências que me ajudam, que me estimulam, que eu dependo delas. Eu quero aceitar a Jesus como meu Salvador pessoal. Eu vou ficar bem aqui até eu receber o batismo do Espírito Santo. Então, depois disso, sairei para ser uma testemunha. Estão vendo? Se fosse assim, as coisas seriam diferentes. Vocês acham? A congregação diz amém. Não teríamos aqueles testemunhas frouxos e vagos. Testemunhos frouxos e vagos, sem sentido, né? As pessoas testificam e dizem que são cristãs, e saem e vivem outros tipos de vida. A falta de praticar o cristianismo, a falta de praticar a fé cristã, vai lá, come na mesa de Jesus, na mesa de Deus, depois vai lá e come com a mesa do mundo. Come das coisas do mundo. As pessoas testificam e dizem que são cristãs e saem, vivem outros tipos de vida, e o incrédulo chega e vê aquilo e diz: bem, veja ali, é esta maneira que eles, e o diabo sempre chama a atenção para eles. Você pode até depender disso. Ele é um negociante. E não subestime a habilidade do seu ramo de negócio, porque ele inteiramente sabe como funciona. Não subestime a habilidade de Satanás em seu negócio.
de captar. Por isso que já dissemos que se você ficar sem praticar a fé cristã, você pode adquirir prejuízos irreparáveis para a sua vida. Né? Quando você fica muito tempo sem praticar a fé cristã, sem ouvir cultos domésticos, sem praticar, sem ler a Bíblia, sem ler as mensagens, olha que o diabo está negociando com você, hein? Ó, lemos aqui, ó. Esta é a maneira. O diabo sempre chama atenção para eles também. Você pode até depender disso. Ele é um negociante. Não subestime sua habilidade e seu ramo de negócio, porque ele inteiramente sabe como funciona. Agora, antes que você possa ser uma testemunha, como eu disse, você tem que conhecer algo. Você realmente tem que ser uma testemunha. Ou seja, você realmente tem que praticar. Você realmente tem que fazer. Tem que fazer todos os dias, tem que praticar. Para ser testemunha dele, tem que praticar. Então vamos usar esse dia para praticar a nossa fé? Vamos usar este momento, vamos usar esse dia que Deus nos deu como presente para praticar a nossa fé. Lembre-se dessa história. Se eu ficar um dia sem praticar a música, eu já noto a diferença. Se eu ficar 2 dias sem praticar a música, minha esposa e meus filhos vão notar a diferença. Se eu ficar 3 dias sem praticar a música, meus amigos vão notar a diferença. E se eu ficar 4 dias sem praticar a música, a plateia vai notar a diferença, disse um músico renomado. Então vamos trazer isso para a nossa vida cristã e vamos aplicar. Vamos praticar a nossa fé, porque se nós ficarmos sem praticar, nós vamos notar a diferença, as pessoas vão notar a diferença, vamos ficar agressivos, né? E a coisa vai crescendo, até, como eu disse, nós podemos adquirir prejuízos irreparáveis. Não queira isso para você. Pratique a fé. Pratique a fé para o rapto. Pratique a fé para a cura divina. Pratique a fé para o arrebatamento. Pratique a fé para vencer essa dificuldade. Senhor Deus, nós contamos com o Senhor nesta prática, Senhor. Somente a teoria, oh Deus, somente a teoria é bonito, mas não faz sentido. Nós precisamos praticar, precisamos estar com o Senhor nos auxiliando nesta prática, Senhor. Senhor, esteja conosco, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe, amados irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Venho a te pedir perdão pela minha transgressão de não ver o teu amor. Quanta dor eu lhe causei quando fui embora, então magoei meu coração. Aceite, por favor, pra morar no lar de amor. Foi por isso que voltei. Dobre os joelhos para orar e peço a Deus pra me perdoar. Eu sei que faz
sente fome, sente frio. Pai, o mundo é tão vazio, lá não sente o amor. Foi então que eu lembrei que naquela rude cruz perdoou os meus pecados. Pai, foi então que eu notei que quebrando tua lei perdi toda a liberdade.